você que está no Traders Club, seja bem-vindo para o conteúdo exclusivo. Aqui nós teremos duas opiniões, uma do cenário político, que o Caio manja pra cacete, e outra do cenário econômico, que o nosso querido Pedro Albuquerque domina como um cara que já está aqui fazendo esse rolê há muito tempo. Cenário político, o que interfere a reforma da Previdência e o que pode acontecer em 2022 com os possíveis eleitos. Então, Daniel, quem sintetizou muito bem isso, olha só, foi o Paulinho da Força. Tá brincando? Tô falando sério, do Solidariedade. Quando ele falou, assim, à luz do dia, para a imprensa, que não era do interesse, né, da classe política dar uma reforma muito benéfica ao governo Bolsonaro. Eles não querem dar um arrego fiscal muito grande para o governo, por quê? Um governo com um caixa mais aliviado é um governo que pode aumentar sua capacidade de investimento. Aqui no Brasil, a gente tem só cerca de 6, 7% de verbas que não estão carimbadas, verbas discricionárias, para conseguir fazer investimentos. Né? Essa é a relação entre reforma da Previdência e a eleição de 2022. Você fala muito bonito, é impressionante, mas aqui a gente combinou que a gente não ia arregar. E eu vou para a pergunta bem específica. Dentro do cenário, Luciano Huck, Dória, próprio Bolsonaro em 2022, eu quero saber em quem que você tem preferência, porque o cara que esperou e a gente prometeu. Eu acho que o que vai acabar acontecendo é o seguinte, ficou muito claro já a estratégia do Bolsonaro de investir mesmo no discurso polarizado. A polarização ela favorece o Bolsonaro e ela decanta o apoio político dele. Então a gente pode esperar que o bolsonarismo ele se comporte do ponto de vista estatístico como o petismo. Então ele vai largar daqueles 20%. Que ele já tem, né? A base dele, 20, 30, né? E por que isso é inteligente do ponto de vista eleitoral? Porque isso é praticamente o passaporte para o segundo turno. Cristalizou a base. Exatamente. Então enquanto você tiver uma direita que mistura aí um pouco de reacionarismo, liberalismo, conservadorismo, você vai ter a centro-direita e o centro mais representados aí pelo João Dória, né, que é tucano, e pelo Luciano Huck, que ainda tem que se posicionar aí no espectro ideológico, dividindo o voto. Isso é muito parecido com o que aconteceu nessas eleições. Você tinha o João Amoedo, você tinha o Alckmin, né, você tinha o Álvaro Dias, e de certa forma até forçando um pouquinho a Marina Silva, todos mais ou menos disputando esse eleitorado que, até por medo do regresso do PT, fez um voto útil no primeiro turno no Bolsonaro. Eu imagino que assim, realizadas as reformas, ainda que não da forma contundente como nós gostaríamos, e com um crescimento pequeno da economia, mas o ajuste fiscal, naturalmente as pessoas vão melhorar de vida, né, vão sentir isso, e na hora que tiverem que se posicionar entre direita e esquerda, vão ficar com a direita, porque a memória recente vai ser do governo Dilma, que foi a maior recessão da história econômica do Brasil. E alguém vai ter que se posicionar, por causa que você não pode, ou você se comportou de uma forma muito elegante e se colocou aqui mais para a direita, sem falar se é Dória, se é o Luciano Huck ou se é o próprio Bolsonaro. Não precisa, que eu já sei quem é. Vamos para a parte econômica, porque daí a gente tem uma reforma da Previdência, que é uma coisa, cara, como a gente está lutando para isso, a gente sabe o que interfere, o quanto foi importante, há quanto tempo, quanto foi importante esse governo que foi e levantou essa bandeira com o Paulo Guedes. Então, dividindo em duas partes a sua resposta. Primeiro, a parte da Previdência e segundo, as projeções com esse possível cenário dos próximos presidenciáveis. Fechado. Previdência é o seguinte, a gente está no final da votação no Senado, né, e a gente está votando, eles estão votando os destaques agora. Até o governo perdeu um destaque que tem uma quebra aí de 80 bilhões, uma economia a menos de 80 bilhões, e isso é ruim. Então, a gente está no processo final, a Previdência vai passar, ela deve ter aí uma potência fiscal de uns 800 bilhões, o que de fato estabiliza a dinâmica da dívida do país. Então, para explicar de uma forma simples, o país ele precisa gastar menos do que arrecada. Esse é o objetivo da reforma da Previdência. Não é só um fator interno, a gente também tem que ver o que está acontecendo com o mundo. Vai ter uma grande recessão, vai ter uma grande depressão. Isso pode prejudicar a plataforma do Bolsonaro aqui. Mas sim, o caminho do país é legal.
A gente está fazendo reformas, nem foi o Bolsonaro que começou a reforma da Previdência, foi o Temer, né? Verdade. No caso, que foi lá, tentou, não conseguiu fazer, aconteceu o Joesley Day, depois estava próximo da eleição, nenhum político queria votar porque os caras não estão preocupados com o país. Rapidinho, você se ferrou no Joesley Day? Bastante. Tá muita gente que tá... Bastante. Tá. Sentei no croquete lá no mas tô aqui, tô vivo, né? Mas então... É macro, né? Você tem que pensar o que vai acontecer com o mundo e o que vai acontecer com o Brasil. Exato. Mas tudo bem, uma bela análise. No final, temos uma chance maior, na minha avaliação, do Bolsonaro. É isso, né?